Glória a Deus. Estou feliz por estar aqui. Aleluia, Jesus. É bom estar aqui com vocês Glória a hoje. Deus. Aleluia. Eu venho com a minha princesa e com o Júnior que está ali. E nós somos gratos a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus, a vida do pastor Sérgio, da Silene, aos pastores dessa casa. Que Deus o abençoe. Confesso que ao vir para cá, estava pensando no tema e eu achei muito sugestivo para os nossos dias, muito importante para nós que vivemos uma realidade um tanto quanto caótica em relação ao que é espiritualidade. É sempre bom ouvirmos quando as pessoas decidem buscar pelo Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que é esse Espírito quem nos guiará em todas as verdades. Então, se nós tivermos a presença do Espírito Santo em tudo que fizermos, reinando, governando, não nos faltará direções e nem dúvidas nas nossas escolhas. Amém? Amados, como eu sou um pouco alegre, eu quero quebrar um protocolo com vocês aqui. E eu quero ler um texto no livro do profeta Joel, que está antes de Naum, de Abacuque, Sofonias. Você vai para Mateus e volta aí 6 livros, em poucas páginas, e você vai chegar até Joel. Joel, capítulo 2, a partir do verso 12. Vocês acharam, amados? Amém. Vou pedir para que vocês fiquem sentados mesmo, mas prestem bastante atenção. A partir do verso 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em graça, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Verso 15: tocai a buzina em Sião, e santificai o jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos e congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amém? Quando nos referimos aos profetas menores, esse título que é dado a esses 12 profetas do Antigo Testamento é dado, se não pela quantidade das suas mensagens pertinentes à sua história, mas de forma nenhuma a sua mensagem é menos importante do que a dos 11 profetas, conhecida como os profetas maiores. Por que a escolha do livro do profeta Joel? A Bíblia diz que o profeta Joel é conhecido
como o profeta do Pentecostes. O profeta Joel é aquele que profetiza a Israel aquilo que o Senhor havia prometido que acontecera lá em Atos do capítulo 2, que é o momento em que o Espírito Santo encheu toda a casa, é o momento em que nós conhecemos como o dia de Pentecostes, aonde o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, para que você entenda, antes do Novo Testamento, no Antigo Acordo, o Espírito Santo de Deus existia e atuava, porém de uma forma diferente. Hoje todos nós somos portadores, como templos do Espírito Santo. Ele habita em nós. O Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você, que se manifesta na minha e na sua vida simultaneamente. Estando aqui, uma outra pessoa estando do outro lado do mundo, é o mesmo Espírito que habita em mim, que habita nele e que se move em nós. Mas no Antigo Acordo, a Bíblia diz que esse mesmo Espírito se manifestava, mas de forma diferente. Ele se manifestava de forma concentrada. Se ele tivesse sobre a vida de alguém naquele determinado momento, de forma alguma ele se manifestaria em um outro lugar. Haja vista que a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus se apodera de Davi, quando Samuel derrama o óleo sobre a sua cabeça, o mesmo Espírito que agora se apodera do menino Davi, é o mesmo Espírito que se ausenta, que deixa a vida do rei Saul, porque o Espírito de Deus se manifestava de forma diferente, de forma concentrada. E por que tudo isso? Porque é interessante para os nossos dias nós pensarmos que nós, pela graça de Deus, temos algo que esses homens não tiveram. Nós possuímos algo que, na proporção em que nós experimentamos hoje, esses homens nunca experimentaram. O profeta Joel é levantado por Deus em Israel num momento caótico da história, num momento parecido com os nossos dias, num momento em que, quando se fala de espiritualidade, se ouve tanta coisa, se fala tantas coisas, e muitas dessas coisas que são ditas por aí fogem daquilo que Deus estabeleceu como princípio pela sua palavra. Pessoas que acreditam que o Espírito Santo de Deus é apenas uma força ativa, outros acreditam que o Espírito Santo de Deus é apenas um anjo, um amigo, alguém que te consola, que te apoia, que está ao seu lado. E a primeira coisa que nós precisamos entender, que a Bíblia diz que a Santíssima Trindade é composta por Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus que habita em mim e que habita em você. Aleluia. Embora esse Espírito esteja